Anguera, quilômetro 306. O São Francisco não mede esforços quando o assunto é cuidar da sua saúde. Por isso, está preparado para vencer a Covid-19 junto com você. A operadora conta com uma rede exclusiva de atendimento, emergências equipadas para acolher você da melhor forma e equipes dedicadas e treinadas para cuidar bem da sua saúde. Além disso, houve ampliação de leitos exclusivos e medicações tiveram estoque reforçado. São Francisco, todos por todos. Olá! Ainda continua a campanha Inverno Solidário, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade para arrecadar cobertores e roupas de frio. As doações podem ser feitas diretamente no Fundo Social, localizado na Rua Cerqueira César, número 383, e em vários pontos de arrecadação disponibilizados pela cidade, como farmácias e supermercados. Desde que foi lançada em junho, a campanha já arrecadou mais de 21 mil itens, entre cobertores, mantas, agasalhos e outros artigos. Todas as peças arrecadadas serão encaminhadas para organizações sociais que farão a distribuição a pessoas e famílias de todas as regiões da cidade. Acompanhe aqui pelo Grupo Tati de Comunicação os principais jogos da temporada que agitam o país. Neste domingo, a partir das 3 da tarde, acompanhe aqui as emoções de Bragantino e Botafogo direto de Osasco. Depois da heróica vitória diante do Guarani, o Botafogo entra em campo neste domingo contra o Bragantino para manter viva a sua esperança de permanência na elite do Paulistão. É neste domingo, super transmissão do Multifutebol Tati, Bragantino e Botafogo. No Multifutebol Tati. Oferecimento: sonhamos mais, construímos mais. Residencial Alto do Vale, casas prontas para morar. Mais um lançamento Pereira Alvim. Tenda Atacado, bom negócio é aqui. E Sport Bike, sua bike, seu esporte. Você está na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. ZYD 988, classe especial 91,3 pela Tati FM. E ZYK 643, rádio 79 AM, onda média 590 kHz. Ribeirão Preto, São Paulo. Agora, na Tarde Inteligente do Grupo Tati de Comunicação, Sérgio Degrande traz as notícias e os fatos mais relevantes do momento com um ponto de vista totalmente diferenciado. Agora em pauta, na Tati FM e TV Tati. Muito boa tarde, são 14 horas mais 33 minutos. Estamos começando nesta sexta-feira o nosso programa Agora em Pauta. E hoje com um convidado para lá de especial. Daqui a pouco nós vamos ter aqui conosco nada mais, nada menos do que o senador Álvaro Dias, que vai conversar conosco sobre a situação deste país e vai nos esclarecer uma série de itens importantes que nós ainda temos muitas dúvidas, mas ele é o grande nome e daqui a pouco ele já estará conosco para esse programa. Eu quero agradecer você que está nos vendo, nos ouvindo, nos acompanhando pela internet. Aliás, a galera da televisão, as televisões 32.1, que é o canal aberto da Tati para Ribeirão Preto e região, o canal 22 da NET, 522 da NET. Muito obrigado pela audiência, pelas nossas duas estações de rádio, a 590 AM da nossa 79, queridíssima 79, e também a 91,3 Tati FM, que bomba por várias cidades aí da região de Ribeirão Preto, vai até lá perto de Campinas. Um grande abraço para vocês. Vocês que estão nos acompanhando pela internet, aqui no Facebook, é um espaço para vocês deixarem as suas opiniões, expressarem os seus comentários e dentro do que for possível, evidentemente, nós repassamos para vocês. Então, essa é a audiência da multiplataforma, não tem como não ver, não tem como não nos seguir. Tá? Então, eu agradeço muito pela alta audiência que a gente tem.
E quero mais, né? E quero mais. Eu quero também deixar claro aqui para vocês que o Grupo Tati está aberto a todos os que têm algo a dizer com muita propriedade. Hoje nós vamos abrir para o senador Álvaro Dias, que é uma pessoa que nós gostamos muito. Mas daqui a pouco. Só que agora é hora de falar as coisas chatas, e eu não gosto de falar das coisas chatas, que são os números da Covid aqui no Brasil. Isso tem, e no Ribeirão Preto, isso tem me incomodado muito, não há dúvida nenhuma. E eu queria só lembrar os senhores, por esses números, que o Brasil tem, de acordo com aquele consórcio de empresas televisivas, o Brasil tem agora 2.303.661 casos de infecção pelo Covid. E temos, infelizmente, 84.440 pessoas que nos deixaram. 84.440 pessoas que nos deixaram. Será que era preciso morrer tanta gente? São 84.440 famílias tristes, perderam seus entes queridos, não são números, porque a gente precisa entender que isso aqui, muito mais do que número, é uma vida que está aqui por trás, gente que tem história, que tem filhos, que tem parentes, que tem amigos, e infelizmente não estão entre nós. E é parte da nossa discussão política de hoje com o senador Álvaro Dias. Precisávamos chegar a tanto? Onde é que nós erramos? Ribeirão Preto, para vocês terem uma ideia, tem 11.680 casos de Covid. 11.680. E já foram embora 310 pessoas. Nós tivemos 310 óbitos na cidade de Ribeirão Preto. Isso fez com que Ribeirão Preto estivesse ou continuasse na faixa vermelha do estado de São Paulo. Antes de passar para o senador e a gente começar o nosso papo, eu quero fazer uma pergunta às autoridades de Ribeirão Preto. Onde é que nós estamos errando? Onde é que nós estamos errando? Quer dizer que, por tantas semanas seguidas, será que nós não aprendemos a lição? Será que a gente não teve como ver outras cidades que conseguiram sair dessa triste realidade? Será que os ribeirão-pretanos acreditaram tanto no HC, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é sim uma grande autoridade em saúde neste país, indiscutivelmente, mas que já vinha mediando crises uma atrás da outra, funcionários sendo demitidos, havia uma perda aí de 300 funcionários antes da pandemia, aí veio a pandemia como se isso não resolvesse o problema. Quer dizer, confiaram demais em Ribeirão Preto e região. Também as lotações dos ônibus continuaram superlotados, ao contrário do que várias outras cidades fizeram, colocaram 100% da frota, que diminuiu. Será que faltaram os hospitais de campanha? O que faltou? E faltou também a educação do povo, que foi para as ruas, fez festa e assim por diante, andou sem máscara? Essa é uma pergunta, porque quem está sofrendo com isso é o comerciante, que abriu a sua loja com todo o cuidado do mundo, que fez o investimento, tá? Que fez um excelente investimento para deixar tudo certinho, e aí, de repente, teve que fechar de novo. E vai continuar fechado até o dia 10 de agosto. Quer dizer, de quem é a culpa, senhor prefeito? É isso que nós queremos saber. É essa a nossa indagação. Bom, mas vamos agora para Brasília. Vamos conversar com o senador Álvaro Dias, que já, se o Rodrigo tiver como colocá-lo aqui na tela comigo, é um enorme prazer. Eu tenho um enorme prazer de conversar com o senador Álvaro Dias, uma das pessoas que eu, particularmente, agora não estou falando nem como comentarista, eu, Sérgio de Grande Júnior, eu tenho como um dos mais respeitáveis políticos desse país. E é um enorme prazer tê-lo aqui. Boa tarde, senador. Muito obrigado pela sua presença. Oi, Sérgio. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado, né? Você traz um ânimo. É preciso sempre ter esse estímulo, né? Porque a política é esse chão minado das incompreensões,
das injustiças, das traições e da inversão de valores. Então, é preciso essa injeção de ânimo, especialmente quando parte de alguém tão autorizado, tão credenciado como você, como analista político, acompanhando o dia a dia, de frente para com os acontecimentos, não é? Então nós ficamos honrados com a sua manifestação e estimulados. Aliás, por falar em estímulo, atualmente há na web, né, votação online para escolher o melhor senador e o melhor deputado. É uma realização do Congresso em Foco, que todos os anos promove esse evento como forma de estimular aqueles que trabalham bem. Não é para dizer, olha, não é só corrupção, não é só anarquia, não é só incompetência, tem gente de bem trabalhando. Então, esse Prêmio Congresso em Foco não é uma questão de vaidade, né? Liderar e ganhar o prêmio, não é? Com mais votos, mas é um estímulo grande e por isso eu quero agradecer os que já votaram, não é? E, obviamente, aqueles que ainda votaram até o dia 31, o nosso agradecimento. Senador, vamos começar aqui. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu não estou aguentando segurar muito essa pergunta, não. Roda nas redes sociais, e rede social é o inferno do inferno, né? De repente, exalta, mas também derruba qualquer um. Mas aparece aqui na rede social, particularmente do Paraná, eu também, eu vivi mais de 10 anos no Paraná, em Curitiba, e eu adoro aquilo, né? Eu adoro aquela cidade, está no meu coração até hoje, indiscutivelmente, mas as redes sociais do Paraná estão mostrando que o senhor é o futuro ministro da saúde do governo Bolsonaro. Isso é fake news? Isso é verdade? Existe essa tratativa do senhor de se transformar no novo ministro da saúde do governo Bolsonaro? É uma brincadeira da internet, na internet. Não é? Na verdade, eu não sei quem lançou a piada, não é? Mas é uma piada, é fake news. Não há nenhum movimento nesse sentido. Aliás, eu tenho uma postura de independência no Congresso, colaborando com o governo, tudo que posso, mas também formulando as críticas que muitas vezes são necessárias. Mas não há nenhuma razão para essa especulação, a não ser uma brincadeira. Eu não levei a sério, não, levei como uma brincadeira. Mas realmente você tem razão, houve isso, né? Colocaram aí na rede essa especulação, e eu, sinceramente, recebi assim como uma brincadeira. Eu ri muito dessa hipótese. Bom, quem está conosco também, o senador, é um analista político, um menino que escreve na Gazeta do Povo, aí em Curitiba, é muito querido de todos nós, Candeloro. E o Candeloro está com a gente, já abre o espaço. Boa tarde, Candeloro. Você já pode começar fazendo pergunta para o senador. Boa tarde, mestre Degrande, boa tarde, senador, boa tarde, amigos ouvintes e telespectadores do Grupo Tati. É um prazer inenarrável poder participar dessa roda, desse bate-papo, ainda com uma figura tão proeminente, tão importante quanto o senador Álvaro Dias. Muito obrigado por participar, por aceitar o convite, senador. E para começar a pergunta, eu queria respaldar aqui tudo que foi falado. O senhor tem realmente uma postura independente dentro tanto da atuação parlamentar, então a gente vai falar de Câmara, do teu tempo de Câmara, como o teu tempo de Senado, e me chama muita atenção uma das tuas pautas, que é a de democracia e participação popular, a PEC de número 21, 2015, que o senhor propôs, que é a revogação popular do mandato, que é quando a população tem direito a revogar o mandato do parlamentar que descumpre o arcabouço de propostas que foi feito ao longo da eleição. Como que está o andamento disso? O senhor foi coautor, perdão. Como está o andamento disso? O senhor tem em vista alguma alteração com essa PEC? Reforma política, no meu entendimento, nesse sistema presidencialista, muito poder que temos hoje,
tem que ser uma reforma de profundidade. Para chegar a esse ponto, por exemplo, né, há que ser uma reforma de grande amplitude e profundidade. Isso só ocorrerá o dia em que o país tiver uma presidente da República disposto a promover ruptura, né, com o sistema atual. Veja, eu não acredito que uma proposta como essa possa ser aprovada pelo Congresso. O que significa isso? Hoje nós temos, durante a campanha eleitoral, muita enganação, muita mistificação. As promessas, que são palavras soltas ao vento, que são esquecidas, elas são soltas e não voltam, porque não há respeito aos compromissos assumidos durante a campanha. E uma proposta como essa colocaria em risco o mandato dos descumpridores, dos pedacinhos, daqueles que falam muito e fazem pouco. Né? Então, o que é necessário? É uma reforma de oportunidade que eu acredito só ocorreria com a eleição de um presidente realmente libertista, capaz de convocar especialistas para elaborar um projeto. Ainda consegui tive uma participação em live com o Modesto Carvalho. O Modesto Carvalho está com um livro pronto para lançar, e tem que ser feita uma nova Constituição com uma grande reforma, exatamente alcançando esse ponto. Né? Eu tenho defendido, por exemplo, a voz participativa, eu tenho defendido a redução do número de senadores, de deputados federais, a redução do número de partidos representados no parlamento, enfim, há que se buscar uma grande reforma, um modelo político que esteja mais próximo das aspirações do povo brasileiro. Senador, nós estamos com um problema no seu áudio. Eu vou pedir um favor para o senhor, se o senhor puder. Eu acho que melhora muito. Se eu conseguir colocar o fone, que aí fica uma maravilha, né? Porque o áudio está muito difícil de ser achado aqui. Se tiver um como colocar o... Está abafado. Deu para ouvir, mas muito longe. Mas com o áudio fica perfeito. Agora está bom. Agora. E agora? Perfeito, perfeito. Ótimo. Melhorou. O microfone aqui estava... Eu estou sem o aparelho necessário, eu estou com um celular mesmo e com o microfone ligado ali. Então, agora vamos ver se... Mas está tudo bem. Está tudo bem. Nós vamos fazer o seguinte, a nossa equipe técnica vai conversar com o senhor rapidinho para dar uma melhorada no som. Enquanto eles estão conversando com o senhor, nós vamos fazer um rápido intervalo e na sequência a gente arruma para ficar perfeito, porque o que o senhor tem a dizer é imperdível para nós. É só um instantinho para a nossa equipe técnica resolver esse problema. A gente volta já já. Agora em Pauta, volta já. Sua saúde não pode esperar. Por isso, a rede de hospitais São Lucas tomou todas as medidas para você retomar suas consultas e... Agora... Sua saúde não pode esperar. Por isso, a rede de hospitais São Lucas tomou todas as medidas para você retomar suas consultas e tratamentos com ainda mais segurança. Criamos uma nova logística de atendimentos para os 3 hospitais. Dedicamos o Hospital Ribeirânia para os casos de Covid-19, deixando São Lucas Hospital e o Hospital Especializados, dedicados aos demais pacientes e cirurgias. Conte com a gente para cuidar da sua saúde. Mais informações, ligue 4009-0020. O bem-estar de todos também depende de nós. Eu só saio de casa pro essencial. Por isso, escolhi o Savenhago. Lá tem tudo que é necessário para abastecer a minha casa. E a preocupação com as normas de higiene e segurança vem em primeiro lugar. O Savenhago é completo. E isso faz toda a diferença. Alcatra com maminha, R$ 26,90. Arroz Vasconcelos, R$ 15,75. Peito de frango Copacol, R$ 5,98. Mussarela Italac, R$ 27,90. Óleo Lisa, só R$ 3,78. No nosso cartão. Savenhago, tudo num único lugar. Minuto Saúde. Um oferecimento São Francisco. Meu nome é Arthur Carvalho e bem-vindos ao Minuto Saúde. A obesidade é uma doença crônica e a sua incidência vem aumentando nos últimos anos. Hoje em dia é quase considerada uma epidemia global. As bases da obesidade estão no desbalanço entre o consumo e o gasto energético. E até o século XVIII,
quase não existiam relatos na literatura médica de pacientes ou pessoas obesas. Com as mudanças da sociedade, do nosso consumo alimentar, agora vivemos numa onda da obesidade. Atualmente, mais de 50% da população brasileira está acima do peso. E de 2006 a 2018, o número de obesos no Brasil aumentou em 67%. As causas da obesidade são várias, que vão desde genéticas até ambientais. Analisando a nossa alimentação, cada vez mais temos porções maiores, com maior densidade energética, menor preço e assim mais acessibilidade. Por outro lado, o nosso estilo de vida está cada vez mais sedentário. Olá pessoal, eu sou a doutora Ana Otaki, médica nutróloga em Ribeirão Preto. E hoje eu quero falar com vocês sobre obesidade. Obesidade é uma doença que acomete grande parte da população mundial e está relacionada a diversas outras doenças. Uma doença que, além de causar limitações, pode levar a outras doenças, como hipertensão, diabetes, aumentar o risco de infarto e AVC. Está relacionada também, muitas vezes, a doenças da parte emocional, como compulsão, ansiedade, depressão. É uma doença, portanto, multifatorial e necessita, assim, um tratamento multidisciplinar. É importante que você, que sofre de obesidade ou sabe de alguém que sofra de obesidade, que tem tratamento. O tratamento hoje está moderno, multidisciplinar e é possível melhorar a sua qualidade de vida. Procure ajuda profissional e cuide-se. Combater a obesidade é uma batalha em diversas frentes. Não existe dieta mágica, o que significa que as dietas têm que obedecer às leis da física e da fisiologia humana. Mais um ponto fundamental é diminuir a ingesta calórica, ou seja, de alimentos ricos em energia, como açúcares e lipídios, gorduras, dando preferência para aqueles com alto teor de fibras e água. Nessa batalha, a atividade física tem um poder gigantesco, é um poderoso aliado, porque não só combate a obesidade, como também várias das comorbidades que estão correlacionadas. Neste momento, cirurgias e medicamentos também são terapêuticos, mas têm que ser prescritos por um médico para apenas uma população muito específica. Combater a obesidade envolve uma abordagem multifatorial, por isso precisa da ajuda de uma equipe multidisciplinar, com educadores físicos, endocrinologistas, nutrólogos e nutricionistas. Meu nome é Arthur Carvalho e esse foi o Minuto Saúde. São Francisco. Informações ligue 0800 777 9070 ou acesse sãofrancisco.com.br. Voltamos com Agora em Pauta. Bom, muito bem, são 14 horas e 53 minutos, estamos de volta. Vamos ver se agora está tudo bem lá com o senador, né? Porque o áudio não estava muito legal, mas a gente está conseguindo resolver. Eu vou emendar aqui uma pergunta muito importante, que obviamente está na cabeça de todo mundo, está todo mundo querendo saber. Senador, o senhor não foi eleito pelo Paraná, o senhor foi aclamado pelo Paraná. Mais de 4 milhões de votos. Isso não é brincadeira. Um sujeito ser aclamado como senador é muito grande. Eu tinha quase certeza que o senhor daria muito trabalho para qualquer candidato à presidência da República. Mas o povo brasileiro não entendeu isso. Eu queria saber qual foi o grande erro, o que aconteceu, porque o senhor tinha pautas extraordinárias, o senhor conhece muito bem de educação, o senhor conhece muito bem de transporte, o senhor foi o melhor governador do Paraná, o pessoal aqui na internet está dizendo isso direto. O que aconteceu? Foi um erro, não foi erro? Por que não chegar ao segundo turno que o senhor levaria de qualquer candidato? Bem, certo. Primeiro veja aí se o som agora está legal. Está legal? Está legal. Ótimo, então vamos. Bem, na verdade, eu aceitei disputar a presidência da República, atendendo o apelo do meu partido Podemos, que mal se instalava, né? Porque o Podemos surgiu dia 1º de julho de 2017. Eu era o único senador.
Hoje nós somos já 10, 11, não é? Estamos indo para 11, mas eu era o único senador há 3 anos. E aceitei a convocação do partido porque eu imaginava, estava no inconsciente coletivo, o desejo de ruptura com o sistema vigente, o rompimento com a situação. População indignada, revoltada, pedindo fim de corrupção, enfim, as multidões que foram para as ruas foram exatamente para pedir a ruptura com o que estava ocorrendo no Brasil. Eu imaginei que, como eu fiquei 16 anos na linha de frente, combatendo corrupção, combatendo os governantes da época, combatendo os vários mandatos do PT desde o início, eu imaginei que eu pudesse ser, portanto, o catalisador dessa aspiração nacional de mudança. É claro, eu considerei, bom, meu partido está nascendo, não temos estrutura, não temos tempo de rádio e de televisão, não temos dinheiro, mas eu imaginei, a mídia nacional provavelmente vai dar espaço às candidaturas. As candidaturas, pelo menos aquelas que são colocadas para valer, com seriedade, não por brincadeira, não é? Mas depois nós vimos que o sistema nos engoliu. Não foi bem assim. Eu falava para um auditório muito pequeno. Claro, nós tínhamos as nossas propostas. A refundação da República, por exemplo, é uma proposta essencial para o país. Muita gente não entendia bem e dizia, olha, muda o discurso, muda a proposta, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E hoje essas pessoas vêm dizer, olha, você tinha razão, era isso mesmo, esta é a grande proposta para o país. E nessa conversa que eu tive com o Modesto Carvalhosa, ele diz exatamente isso, que o livro dele é mais ou menos a reprodução dessa grande proposta de refundação da República. Mas o que ocorreu foi algo que nós não imaginávamos. Foi a polarização, a chamada dicotomia. Então, o medo da extrema-direita de que a extrema-esquerda pudesse vencer a eleição e o desejo da extrema-esquerda que a extrema-direita pudesse ser o adversário de segundo turno, porque seria, segundo a extrema-esquerda, a única possibilidade, a única chance de êxito. Não é? E foi isso, um alimentou o outro. E quem estava ao centro, com o equilíbrio, desapareceu. Nós fomos dizimados. Não é? É como se não existisse vida inteligente entre a extrema-esquerda e a extrema-direita. Foi um momento de indignação da população e, evidentemente, não houve uma decisão equilibrada no sentido de dizer o seguinte, não, nós não queremos mais esse sistema, nós não queremos mais o PT, queremos derrotar o PT, mas queremos construir o futuro. Então, era possível derrotar, sepultar um velho sistema, mas pensando na construção. Me parece que não foi esse o raciocínio, a reflexão. Na verdade, o que prevaleceu foi o desejo de sepultar o que estava fazendo mal ao país. E nesse sentido, né, nós tivemos, então, a polarização. Infelizmente, ela prossegue, não é? Aos que alimentam essa polarização. Isso não faz bem ao país, não faz bem à democracia. A polarização o discurso do ódio, não é? As pessoas não conseguem respeitar uma opinião diferente. É claro que não são todas as pessoas, mas há as pessoas que não aprenderam a exercitar a democracia na sua plenitude e não sabem respeitar uma opinião divergente. E aí abre o espaço para o discurso do ódio. Então, isso não é bom para a democracia, não é bom para o país e nós precisamos mudar isso. Cadeloro, pode fazer a sua pergunta. Senador, o senhor foi com certeza, um dos melhores governadores do Paraná. O senhor apresentou uma candidatura com um partido que recém-formulado, vale relembrar que o Podemos, ele é fruto de uma refundação do PTN, do antigo
do antigo Jânio Quadros, do Varre Vassourinha, e houve uma reformulação ideológica dentro do Podemos também, no sentido de uma linha liberal, tanto na economia quanto na questão da cultura, dos costumes. Poderia-se dizer realmente que o senhor está ao centro desse espectro ideológico que se discute tanto, mas que na prática política, na realpolitik, a gente não vê tanto, a gente sabe que não funciona bem assim. Adotando tal postura, inclusive o senhor se posicionou a favor da prisão em segunda instância, se posicionou contra a PEC que tirava do Ministério Público o poder de investigação. Essa postura tem lhe rendido, e aliás lhe rendeu também na eleição presidencial, entraves para que consolidasse uma candidatura com mais força? Essas teses eram as teses prioritárias da população, né? O combate à corrupção. Tanto é que praticamente, eu não diria todos, mas quase todos os candidatos em campanha advogavam o combate à corrupção como prioridade. Era uma prioridade nacional. No entanto, depois das eleições, muitos se esqueceram. Mas, sem dúvida, essas teses, não é, elas contribuiriam. Veja, prisão em segunda instância, que você se referiu, eu fui o autor da primeira proposta em 2017. Era uma proposta de uma Constituição que eu reapresentei depois, em 2018, e levou o número 13. O fim do foro privilegiado é um projeto de minha autoria, de 2013, aprovado no Senado em 2017, não é? Está na Câmara dos Deputados desde o dia 6 de junho de 2017, que é o projeto que acaba com o privilégio de mais de 55 mil autoridades brasileiras. E do ponto de vista da população, eu imagino que esse seja um projeto essencial, porque o que causa mais indignação ao nosso povo é exatamente o privilégio sustentado pelas autoridades. E o foro privilegiado é um símbolo desses privilégios. Por essa razão, eu imagino que essas teses reformistas, né, só poderiam contribuir e não atrapalhar uma campanha eleitoral. E eu imagino que nós temos que realizar um grande esforço. Eu vou aproveitar até o ensejo da sua pergunta para dizer que é muito importante agora a todos os brasileiros pressionarem o Congresso, primeiramente, pela votação do fim do foro privilegiado, porque só basta uma sessão da Câmara dos Deputados. Em uma única sessão, uma votação em 2 turnos, nós liquidamos esse assunto e promulgamos a emenda à Constituição, acabando com o foro privilegiado de mais de 55 mil autoridades no país. Isso não existe em lugar nenhum. É o Brasil. Não há em lugar nenhum. Você vê nos Estados Unidos um Bill Clinton sendo julgado em primeira instância como presidente da República. Você vai para Israel, você vê presidente, primeiro-ministro, presos depois de um julgamento de primeira instância. E no Brasil nós tivemos agora, na Operação Lava Jato, durante 5 anos e meio, nós tivemos 285 condenações para aqueles que não possuem foro privilegiado, portanto, em primeira e segunda instância, e apenas uma condenação no Supremo Tribunal Federal. Veja a diferença que há. Portanto, será um salto civilizatório a aprovação desse projeto que está na Câmara. E também a prisão em segunda instância é essencial, porque foi uma ferramenta fundamental para o êxito da Operação Lava Jato. Senador, o Paraná Pesquisa mostrou hoje um número que, claro, para nós que somos analistas políticos, não assustou em nada. A gente até já sabia que isso era verdadeiro. E que põe o Bolsonaro nas próximas eleições, quer dizer, está cedo ainda, mas nem tanto, como o grande candidato e praticamente intocável. Existe uma possibilidade de fazer frente a ele. Essa possibilidade é o Sérgio Moro. Sérgio Moro anda meio apagado, a mídia deu sai daí, menino, para ele. E ele acabou saindo. Mas
existe uma articulação do Podemos no sentido de trazer o Sérgio Moro e formar com ele talvez uma grande chapa para, de certa forma, fazer frente ao Bolsonaro, porque a gente sabe que o Moro tem uma repercussão fantástica no país, né? As pessoas gostam muito dele, afinal de contas foi o juiz que botou Lula na cadeia, achando bons petistas ou não, foi quem botou Lula na cana, né? E botou um monte de empresário também na cana. Essa é uma realidade. Agora, o que o Podemos pode fazer nesse sentido ou não está fora de qualquer esquema? Olha, veja bem como a análise de pesquisa é algo bastante complexo, né? Do meu ponto de vista, se fosse eu, o Bolsonaro estaria muito preocupado com o índice da pesquisa. 22%, alguma coisa desse gênero, não é? De intenção de voto. Para quem está no poder, exercendo o poder, esse é um percentual muito aquém da necessidade para se sustentar durante uma campanha eleitoral com todo o combate que virá em razão das mazelas existentes, dos equívocos cometidos, etc. Né? Então, é evidente que é natural, uma pesquisa numa hora dessa, ela só pode beneficiar quem está exercendo o mandato. Eu não levo isso muito em consideração, o resultado de pesquisa agora. Isso é muito bom para o Instituto, que ganha o seu dinheiro, não é? E também é bom para as especulações de natureza política, a própria imprensa poder especular, não é? Mas não tem muito sentido uma pesquisa agora. Agora o que vale é pesquisa qualitativa, né? Pesquisa de desempenho. O governo está aprovado ou está desaprovado? Então vamos lá para a busca da coerência. O governo está desaprovado. É índice maior de desaprovação do que aprovação. E como é que o governo desaprovado é reeleito facilmente, não é? Então, nós temos que analisar com cuidado as pesquisas de opinião pública. Acho muito cedo, sobretudo eu tenho até constrangimento em especular politicamente durante a pandemia, porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas que sofrem porque são alcançadas pela doença e as pessoas que sofrem porque são alcançadas pela crise econômica, que também é perversa. Então, nós estamos verificando que 50% dos brasileiros ativos perderam os seus empregos durante a pandemia e quase a metade da população teve que se valer dos benefícios do auxílio emergencial que foi aprovado pelo Congresso, por iniciativa do Congresso, e que está sendo implementado pelo governo. Portanto, nessa hora fica difícil você fazer especulação sobre candidatura, né? É mais uma postura de respeito ao sofrimento das pessoas. Não há, portanto, Sérgio, nenhuma articulação política do Podemos, nós não estamos agora pensando nisso, evidentemente não sabemos qual é a posição do ex-ministro Moro, se ele pretende ingressar na política ou não. Essa é uma questão muito pessoal. Ele deve ter conhecido essa selva que é a política, né, da inversão de valores. Então, nós temos que aguardar um pouco para avançar politicamente. Né? Caneloro. Senador, uma pergunta até um pouco mais saindo desse nicho da especulação e indo para a prática. Apesar das críticas, o governo tem estabelecido, junto com o Congresso, algumas reformas de cunho essencial, principalmente num contexto de pandemia. O teu apoio, inclusive, nas reformas tem sido bastante importante, apesar da postura do Podemos de independência. Não é base aliada, mas também não é oposição. Nesse sentido, eu queria que o senhor até retomasse e explicasse um pouquinho mais o que o senhor quer dizer com a refundação da República, porque é um tema que é muito sensível e que poucas pessoas compreendem, e eu tive a oportunidade de presenciar o senhor falando isso aqui em Ribeirão Preto,
na época, um pouco antes das eleições presidenciais, das últimas eleições presidenciais, numa palestra, e é um tema que, inclusive, também é abordado pelo senador Fernando Collor, que a gente teve a oportunidade de conversar aqui em uma outra ocasião, e que é a falência dessa presidência de coalizão, que é a falência da república, que não é república e que não é federativa também do Brasil. Primeiramente, as reformas, né? Eu acho que nós, brasileiros, no modo geral, nos conformamos com muito pouco. Nos conformados não promovem mudanças, não escrevem na história. Só os inconformados é que promovem mudanças. Veja, nós tivemos um ano praticamente perdido em matéria de reforma, né, o ano passado, quando havia plena normalidade. Tudo funcionava. E, no entanto, nós não tivemos as reformas essenciais. Eu imaginava, durante a campanha eleitoral, que o eleito, na primeira semana de janeiro, já apresentaria a proposta de reformas para o país. Reforma tributária, reforma política, reforma administrativa, reforma da Previdência, sim. Mas nada disso aconteceu. Nós tivemos só a reforma da Previdência, uma reforma mal arrumada, que já estava em curso no governo, na época de Michel Temer, né? Foi a única reforma que foi concluída no finalzinho do ano passado. A reforma tributária, que é a reforma essencial para dinamizar a economia, porque no ano passado não existia pandemia e o Brasil cresceu 1%, uma vergonha o crescimento do Brasil no ano passado, só os banqueiros se deram bem, tiveram o maior lucro da história, 108 bilhões de reais de lucro, mas a nossa economia cresceu 1,1% em tempo de normalidade. Isso é uma vergonha. E, apesar disso, não fizemos reformas. Começou este ano, só agora, aliás, ainda não totalmente, não é? Mas com 1 ano e meio de atraso, o governo encaminha meia reforma tributária. É muito pouco. O que nós estamos fazendo agora durante a pandemia é aprovar propostas para socorrer a população num momento emergencial. Nós estamos legislando para um período que tem prazo de validade, que se esgota no final do ano. As propostas que nós estamos dando origem no próprio Congresso, porque de cada 10 propostas aprovadas, 9 foram do próprio Congresso. É bom dizer isso para a população. Agora nós reservamos esse período para aprovar algumas medidas provisórias do governo. Mas aquelas propostas essenciais, linhas de crédito para micro e pequena empresa, esse auxílio emergencial, essas propostas todas nasceram dentro do próprio Congresso. Então, mas elas são reformas emergenciais para o período de pandemia. A refundação da República exige muito mais. A casa caiu, né? Nós estamos com a estrutura da administração pública brasileira destruída pela incompetência e pela corrupção ao longo do tempo. Então, há necessidade da refundação. Aí, o que é refundar? É recriar, né? É você trazer um novo arcabouço jurídico para o modelo político do país, né? Essa é uma reforma fundamental, começa por aí, mudar o modelo político vigente, que ele é aberto à corrupção, o excesso de parlamentares, o excesso de partidos políticos, tudo isso inviabiliza. Restabelecer a interdependência dos poderes, aí tem necessidade de reforma também no judiciário, no executivo é a reforma administrativa, é acabar com os privilégios, porque essa república mais parece um império, passa a ideia de que os governantes chegam ao poder para preservar os seus privilégios e ignoram as dificuldades da população, por isso crescem, não é, as desigualdades sociais. Então, a refundação da República é a exigência de reformas de profundidade nas várias esferas. O sistema federativo, por exemplo, está esgarçado. Nós estamos com um sistema injusto
para as unidades da federação que se constituem em base, não é? Como o município e o Estado, eles estão em prejuízo há muito tempo. 56% dos tributos ficam nos cofres da União e os restantes 44% são distribuídos entre a União, de novo, os estados e os municípios. É por isso que o governo tem dificuldade em aceitar uma reforma tributária, porque ele está satisfeito com o que recebe, com a arrecadação que tem, e tem receio de perder nesta reforma. Então, o sistema federativo é também algo, a necessidade de uma grande reforma. Ô, senador, só quem morou no Paraná ou quem vive no Paraná sabe como é difícil fazer política para o Paraná. O Paraná é um estado extremamente exigente. Nossa, é um pessoal que gosta da correção, fica em cima dos problemas. Claro que há a corrupção como qualquer outro estado brasileiro do mundo, infelizmente. Mas o senhor corrigiu o Paraná. O senhor pegou um estado deficitário, arrebentado. Ninguém no Brasil conseguiu resolver o problema que o senhor conseguiu resolver. O senhor fez o Paraná sair de uma conta deficitária para uma conta superavitária. Como é que o senhor faria isso nesse país? Dá para fazer essa comparação? Como é que seria o seu programa básico para isso? Para tirar o nosso país dessa ordinária situação que nós estamos vivendo? Durante a campanha eleitoral, e você lembrou bem o Paraná, porque eu fui governador na maior crise financeira da história da administração pública brasileira, quando a inflação era 80% ao mês. Então era impossível planejar para a semana seguinte. E nós tivemos que adotar determinados instrumentos saneadores, né, como, por exemplo, o redutor de salários, impedindo o salário que nós chamávamos à época dos marajás, as aposentadorias morais, enfim, a reforma administrativa eliminou 1/3 da estrutura governamental. O que se faria ao chegar na presidência da República, nós dissemos durante a campanha, como eu disse antes, pouca gente ouviu, né? O auditório era pequeno, nós não tivemos o grande auditório, então pouca gente ouviu, mas eu pregava, já na chegada, o limitador emergencial de despesas, que foi um instrumento utilizado lá na Alemanha, num primeiro momento em 2008, quando se abateu sobre o país uma gravíssima crise. Em seguida, o próprio Obama, nos Estados Unidos, adotou esse limitador emergencial de despesas, e nós faríamos isso no primeiro dia do governo, seria o primeiro decreto da gestão, limitar as despesas em 10% em todas as áreas. Isto liquidaria com o déficit do ano, que é a época de 139 bilhões de reais. E no ano seguinte, orçamento base zero, nós verificaríamos o desperdício em cada área e economizaríamos certamente mais 10%. Isso somaria 20% de economia na estrutura administrativa do Estado, eliminando o déficit. É evidente que não é só isso, mas esse é o principal desafio, que se chama o desafio fiscal, o equilíbrio das contas públicas. Você não pode gastar mais do que arrecada. O equilíbrio das contas públicas é essencial e, obviamente, você teria que estabelecer uma relação diferente do governo brasileiro com o sistema financeiro. O governo foi muito generoso durante todos os anos, há muito tempo, e possibilitou o surgimento de um oligopólio. 5 grandes bancos respondem por cerca de 90% do crédito. Basta que 5 banqueiros se reúnam em torno de uma mesa para a definição da taxa de juros que desejam cobrar. E o governo colabora, corrobora, é coadjuvante. E é o principal cliente dos bancos. Os bancos não precisam concorrer no mercado, porque tem um cliente generoso, que é o próprio governo, que realiza lançamento de títulos públicos com altas taxas de juros,
que realiza especialmente as chamadas operações compromissadas, que num primeiro momento se destinam a garantir liquidez à economia, mas na verdade são utilizadas também para a rolagem da dívida pública, que já hoje alcança 90% do produto interno bruto, enquanto na Rússia a dívida pública corresponde a 13%, e a Rússia tem 500 bilhões em ouro como reserva. Se nós temos no Brasil 90% do nosso produto interno bruto em dívida pública, né, com esse ano 400 bilhões de reais em taxas de juros que são pagas pelo governo na rolagem da dívida, que beneficia 12 dealers, né, que são 8 grandes bancos do Brasil e do exterior e alguns fundos de investimentos. São privilegiados também. E o governo não tem, até hoje, uma plataforma na internet para divulgar, para prestar contas da dívida pública dos municípios, dos estados e da União. Não criou também um espaço para o lançamento dos títulos públicos, para o leilão dos títulos públicos. Não criou também um conselho de gestão fiscal, que está na lei de responsabilidade fiscal. Tudo isso faz com que o Brasil fez com que o Brasil se transformasse no paraíso dos banqueiros. E nós não estamos vendo reforma nenhuma nisso, ao contrário, agora quando chega uma meia reforma tributária do governo, os bancos são de novo privilegiados. Não há a tributação adequada em razão do lucro exorbitante que os bancos vêm alcançando. Então, são questões fundamentais, né, nessa chamada refundação da República, que deveriam ter sido adotadas já, providências que deveriam ter sido adotadas já há 1 ano e meio atrás. Candeloro, você vai fazer a última pergunta para o senador, que a gente vai encerrar com ele. Eu queria agradecer, foi maravilhoso, foi uma excelente entrevista. Muito obrigado, senador, muito obrigado, mestre, pela oportunidade de participar. E eu queria fechar perguntando o seguinte: o papel do legislativo hoje, ele é muito questionado com relação à limítrofe da sua atuação, e a gente estamos às vésperas de uma renovação de um assento no Supremo Tribunal Federal, e essa renovação passa pela sabatina do Senado. Uma sabatina que algum tempo atrás, ela foi um jogo, foi na realidade um papo de comadres ali, inclusive a gente teve lobby do candidato, do postulante ao cargo, com os senadores. Qual é a tua postura? O que o senhor enxerga dessa sabatina? Qual será a sua atuação no sentido do próximo juiz, futuro ministro, a ocupar esse assento no Supremo? Você tem razão, a sabatina não alcança os seus objetivos. Eu me lembro bem, quando o ministro Toffoli foi indicado, eu fui o único senador a combatê-lo, a contestar, a indagar duramente, a questionar com muita firmeza. Em relação a outras indicações também, quase sempre eu ouvi de um senador, vou ser discreto, não vou revelar nome, mas vou contar o que ocorreu. Um senador que, quando viu eu combatendo e propondo a rejeição do nome do ministro, ele me diz: olha, ele é jovem ainda, eu sou empresário, ele vai ficar mais de 30 anos no Supremo Tribunal Federal, um dia eu posso precisar dele. Eu não posso ficar contra, né? Então, ele que é uma sabatina. Veja bem, por isso há uma pregação que eu considero necessária pela mudança do sistema de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Alguém diz: estão querendo tirar a oportunidade do Bolsonaro indicar. Nada disso, até porque quando você discute uma proposta como essa, que é uma reforma importante, leva algum tempo, e certamente não haverá tempo suficiente para aprová-la antes que o presidente possa indicar os ministros que serão substitutos dos
futuros aposentados, né, que é o Celso de Mello e o Marco Aurélio. Então, o presidente terá a oportunidade de indicar, sim. Ninguém está tentando impedi-lo, porque algumas pessoas me parece que enxergam sempre algo contra o presidente, quando, na verdade, o presidente está praticamente sem oposição no Congresso, né? Não há uma oposição consolidada no Congresso, há muita colaboração, é bom dizer. Veja que os projetos são praticamente todos eles aprovados, né, no Congresso, há pouca rejeição. E olha, o Congresso tem trabalhado muito durante a pandemia, até mais do que em tempo de normalidade, produzindo muito mais do que em tempo de normalidade. Então, para fechar a resposta a essa pergunta, nós devemos valorizar a meritocracia. Existem várias propostas, são várias alternativas, não é? Não importa o que vamos definir, mas importa valorizar a meritocracia, substituir a indicação política pelo mérito. Isso significa que os próprios magistrados poderiam eleger uma lista que seria submetida ao presidente, que, por sua vez, submeteria ao Senado para a sabatina, mas com origem na escolha dos próprios magistrados, não é? Valorizando, então, obviamente, o conhecimento, o mérito. E nós temos que discutir mandato. Temos que discutir mandato também. Eu creio que é fundamental a proposta de um mandato de 8 anos para ministro dos tribunais superiores e há propostas para mandato de 10 anos. Acho fundamental que a duração do mandato também seja estabelecida. Enfim, é uma mudança que poderia ser discutida se nós instalássemos a CPI, o judiciário, como se propôs, né? Porque uma CPI não existe apenas para a investigação, ela existe também para a propositura, né? E nós poderíamos discutir uma reforma também do Poder Judiciário. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Certamente, quando acabar essa pandemia, se eu vier a Ribeirão Preto, nós vamos fazer frente a frente, né? Sem problemas de sons aí da internet, que a gente sofre, todo mundo sofre nas comunicações, mas muito obrigado mesmo pela sua participação, foi excelente, a rede social aqui está bombando, muito obrigado, e muito obrigado, Candeloro, também por estar conosco, tá? Obrigado, senador, obrigado, Candeloro. Para fechar o programa, um pouquinho antes... Obrigado, senador. Então, olha, para fechar o programa, eu quero lembrar o seguinte: você está precisando de dinheiro, meu amigo? Olha, todo mundo está precisando de dinheiro e veja como as pessoas precisam de dinheiro. Mas apareceu nada mais, nada menos do que uma agência de empréstimo popular estruturadíssima para resolver o seu problema. E como resolve o seu problema? Chama-se Eu Quero Grana. Se você é pensionista, se você é funcionário público, se você trabalha como professor em autarquias, resolva o seu problema fácil. Entre em contato com Eu Quero Grana por esse, olha, presta atenção, por esse WhatsApp que está piscando aí na sua tela. 988690124. 988690124. Ou então, você pode ligar diretamente para o pessoal do Eu Quero Grana, que é 19, peça bem, 19 3009 6810, tá? 3009 6810. E obter o seu empréstimo a 1,8% ao mês. Que é isso, rapaz? Por 84 vezes. Você sabe o que é isso? É empréstimo de pai para filho. Coisa excepcional. Quer um exemplo? Preciso de R$2.000. Vai lá, pega R$2.000 e paga. A brincadeira. Vai pagar R$47 por mês. R$47 por mês para pegar R$8.000. Você pode abrir uma conta no Eu Quero Grana, é verdade. E se abrir a conta, você já leva R$10. Olha que coisa interessante, num sistema chamado Poupe Pra Mim. E o que é mais legal, ainda pode levar um cartão de crédito internacional
com um limite super legal para você. Não hesite. Eu quero grana. 16, mas olha, é agora, hein? 16 988690124. Fez o WhatsApp, pimba! Eu quero grana. Eu quero fechar o programa de hoje agradecendo a imensa audiência que a gente teve. Atenção! Comunicado à população. Está precisando de dinheiro? Eu Quero Grana, uma das maiores agências popular de empréstimos, fechou o maior acordo e lança a operação Empréstimo para Todos. Você trabalhador em geral, microempreendedor, autônomo, abra sua conta sem consulta SPC Serasa e sem taxas, de graça. Servidor do governo do estado de São Paulo, policial, médicos, professora e demais categorias, aposentados e pensionistas, dinheiro em até 84 meses para pagar. Taxas a partir de 1,8%. Refinanciamento com troco. Cartão de crédito com limite sem SPC Serasa. Abra sua conta com segurança e sem sair de casa. E sem taxas. De graça. Manda um zap. 16 988690124. Agora. Operação Empréstimo para Todos. É isso aí. E olha, eu quero convidar você, eu estou passando um minutinho, segura um pouquinho aí, Maraca, segura um pouquinho o Pedro Leão. Lembrando que hoje tem mentoria Ribeirão 2020, quem está lá é o Eduardo Almeida. O Eduardo Almeida é um CEO da Ikegai Brasil, ele é educador, palestrante, mestre em artes marciais, especialista em gestão de pessoas e responsabilidade social corporativa. Não perca essa entrevista com o Eduardo Almeida no Mentoria Ribeirão. Lembrando que Ribeirão Preto está no vermelho, Bom, eu vou ficando por aqui. Vou convidar você para segunda-feira ver o nosso programa. Você quer morar no exterior, meu amigo? Você quer morar na Itália? Você quer morar na Espanha? Você quer morar em Portugal? Quer morar no Japão? Como é que eu consigo a cidadania? Segunda-feira eu vou dar a resposta para você. Aliás, a nossa convidada de segunda-feira é especialista nisso. Pode fazer a pergunta que a gente vai responder. Grande beijo, grande abraço para todo mundo. Ótimo final de semana. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Maratona da Informação. Unimed. Proteja-se, use